Bom dia a todos, começando mais uma monitoria de direito penal. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto intercrimes e tentativa e consumação. Então, vamos começar. A gente vai começar com intercrimes, que são as fases para o crime. Então, estou abrindo aqui. Então, intercrimes são as fases para o crime. Nós temos quatro fases do crime, sendo duas não puníveis e duas puníveis. Isso é importante por quê? Porque quando a gente analisa consumação, execução, e quando a gente analisa o crime tentado, é importante a gente saber quando ele já foi consumado e quando ele ainda vai ocorrer. Então, é importante a gente analisar as fases do crime e perceber qual fase do crime a gente está na determinada situação. E aí a gente consegue analisar o fato típico mais diretamente com o fato real, o fato concreto que a gente está analisando no momento. Então, não é nada certo, então cada crime, cada caso real vai ter uma consumação e uma execução de formas distintas, porque existem milhares de possibilidades em executar um crime, mas vamos analisando cada fase e eu vou explicando para vocês. Primeiramente, eu queria ler o que diz no artigo 14, inciso 1º e 2º do parágrafo único do Código Penal, que trata sobre o intercrimes. Então, a gente diz crime 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. 2, tentado, quando inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, aqui a gente tem a explicação do crime consumado e do crime tentado, e isso é importante vocês saberem, porque é o que eu acabei de explicar. O intercrimes é importante para fazer essa diferenciação. Então, agora eu vou explicar cada fase. Primeiramente, a gente tem a fase de cogitação. A cogitação é quando a gente começa a pensar em praticar o crime. Então, ainda está nos pensamentos só, na esfera dos pensamentos. A pessoa não fez nada ainda para executar o crime ou para consumar o crime. A pessoa só está pensando, imaginando, são ideias. A cogitação é apenas ideias na cabeça do indivíduo. Cogitação não é uma fase punível, porque a pessoa só está pensando em fazer o crime. Pensar em fazer o crime não é punível, entendeu? Porque pensar em fazer o crime está numa esfera da pessoa, do pensamento. Então, essa cogitação é uma cogitação que é apenas na esfera do pensamento, sendo não punível. Isso é quando a pessoa está cogitando praticar o crime. Então, eu cogito praticar um homicídio. Eu penso na minha cabeça, nossa, eu poderia matar aquela pessoa. E aí sim, a gente tem a cogitação. Agora, preparação. Preparação é importante vocês saberem que a preparação pode ocasionar em crime, mas não em relação ao fato típico principal que quer cometer. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa quer cometer um homicídio. E aí, na preparação do homicídio, ele furta uma arma. Quando ele furta essa arma, ele está furtando uma arma. Ele não iniciou a execução do homicídio. Ele só está furtando uma arma para preparação do crime de homicídio. Mas ele só furtou a arma e foi pego nesse furto da arma. Aqui tem tentativa de homicídio? Não tem, porque ele só está preparando. E ninguém tem como comprovar que ele está roubando essa arma para matar uma pessoa. Então, essa preparação é uma organização para os meios executórios, para, por exemplo, a prática de um homicídio. E aí a gente rouba, aí a gente furta essa arma para praticar o homicídio. Então, essa é uma fase de preparação que pode incidir em um crime, mas é um crime diverso do crime que deveria ser consumado. Entende? Então, a preparação, se existe crime, é um crime diverso ao crime que a gente está tratando da consumação.
Então, aqui no meu exemplo, a gente tem um crime de furto. A gente não tem o crime de homicídio. Então, são crimes diferentes, mas que na sua preparação para o homicídio, a gente teve outro crime. Então, se alguém, por exemplo, é indiciado por um crime de homicídio e constata que na preparação a pessoa furtou ou roubou a arma para fazer esse crime, a pessoa vai ser punida por outro crime, não é o mesmo crime de homicídio. Então, é importante fracionar essas etapas intercrimes para saber essa arma foi furtada para a preparação, então é um crime diverso do homicídio. Ou, por exemplo, para um roubo, por exemplo, se a arma foi roubada antes do roubo, a arma faz parte de outro crime, porque é para preparação de outro roubo, entendeu? Então, por exemplo, no dia anterior, eu estou praticando um super roubo, e no dia anterior, eu vou lá e furto a arma de outra pessoa. E aí, depois que eu furto a arma de outra pessoa, no dia seguinte, eu vou e roubo alguém. Eu preparei um roubo, eu roubo essa pessoa com essa arma que eu furtei no dia anterior. Vai ser julgado no mesmo crime? Não, porque são crimes diferentes, foram praticados em momentos diferentes. Não é esse furto de arma foi apenas a preparação para o roubo, que era o que realmente queria ser consumado. Só que o crime de furto aqui ele já foi consumado. Então aqui a gente tem uma preparação para o crime de roubo. Mas isso, vocês percebem que é indiferente se ele se preparou roubando ou se ele se preparou furtando para o crime de roubo? Não indiferente para o direito penal, mas indiferente para o crime de roubo. O que ele fez na preparação é indiferente. Por quê? Porque o que importa é na sua execução e consumação para punir o crime de roubo. Entendeu? Por isso a gente diz que a organização para os meios da execução é impunível. Porque, por exemplo, a gente pode sim, crime de homicídio. A minha preparação é ir até o local onde eu vou enterrar o corpo dessa pessoa depois que eu matar. Se uma preparação, eu levar, sei lá, eu levar uma pá para enterrar essa pessoa, eu ir até o local e colocar uma pá naquele local, é preparação, mas é punível eu levar uma pá para o meio do mato para enterrar uma pessoa? Não, não é. Porque se eu não comecei os atos executórios e eu não consumei o crime, levei a pessoa até lá para enterrar, ninguém tem como provar que aquela pá estava lá para enterrar aquela pessoa. E dois, mesmo se tivessem como provar, eu tentei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, eu executei alguma coisa? Não, só ficou na esfera da cogitação e da preparação. Então, agora eu vou explicar um pouco de execução. A execução, aqui sim a gente começa a análise um pouco mais criteriosa, um pouco mais específica. Cada crime vai ter uma execução, uma consumação diferente. O que a gente tem que prestar atenção aqui é um crime de materialidade formal ou que não seja formal. Por exemplo, o homicídio, ele se consuma com a morte, entendeu? Então, quando a gente tem a execução, a gente realiza os atos diretamente ligados à consumação. Então, a gente começa os atos executórios. Então, por exemplo, quando a gente, sempre pegando o exemplo do homicídio, certo? Para o homicídio, se eu apontar a arma para uma pessoa, então, tipo assim, se eu apontar a arma para uma pessoa e depois ficar comprovado, por mais que não tenha consumado o crime, que eu queria matar aquela pessoa, eu apontei a arma, então a gente já começou a execução do homicídio. Às vezes era o crime de roubo. Então, tipo assim, eu apontei a arma só para causar uma violência ou grave ameaça, percebe? Então é importante a gente saber de qual crime a gente estava tratando e qual que é o de trás dessa história. Qual que foi a preparação para essa história? A preparação era para um crime de homicídio ou para um crime de roubo? Por isso é importante a preparação existir, porque aí a gente, a partir das investigações, né, policiais, eles vão analisar a preparação desse crime. Foi para um roubo, foi para um homicídio, certo? E aí, quando eles preparam, bom, eles falam, não, tem nem sentido isso ser um roubo, tá? Então vamos tratar como um crime de homicídio. Aí a gente fala,
Foi tentativa de homicídio? Tá, porque não foi consumado. Então a gente analisa como que ele começou essa execução. Ah, ele abordou? Ah, ele colocou o braço em volta do pescoço da pessoa? Aqui a gente tem o crime, a execução começada. Então, mas a execução pode não ser só para o crime tentado. Depois vocês vão ver que tem outros dispositivos. Então, a gente tem desistência voluntária, arrependimento eficaz. Então, a execução, vocês têm que saber quando começa a execução de cada crime. Mas é fácil vocês analisarem quando começa a execução de cada crime. Pensa no crime, tá? Subtrair coisa alheia ao móvel. Subtrair coisa alheia ao móvel. Crime de furto, certo? Quando a gente subtrai coisa alheia ao móvel, como que a gente sabe que o crime de furto está começando? Quando o indivíduo vai lá, chega em uma pessoa e vai pegar essa coisa. O crime de furto é um crime que se consuma diretamente quando a pessoa vai lá e pega, certo? Mas aí, por exemplo, o crime de roubo. O crime de roubo, a pessoa vai lá, aponta uma arma e fala: não me passa suas coisas. Isso é tentativa de homicídio ou tentativa de roubo? Roubo, certo? Porque a pessoa vai lá e aponta e pede para a pessoa passar essas coisas. As coisas que quer roubar. Agora, se a pessoa chegar com uma arma apontada e fala essas últimas palavras, a gente tem, certo, uma tentativa de homicídio. Então, por isso que é importante analisar, como eu expliquei, o intercrimes se analisa diretamente no caso concreto. É muito difícil a gente analisar o intercrimes sem ter um caso concreto para ser analisado. Então, quando vocês analisam um caso concreto, pensa, aqui a gente tem uma execução ou uma consumação. Olha para o que diz a lei. Lê o fato típico, lê as elementares que descrevem o fato típico. Vê como que é. Quando já subtraiu a coisa, eu já estou na posse da coisa. Que a gente tem uma consumação ou uma tentativa, certo? Então a gente tem que ver se a gente tem uma consumação, certo, o crime está consumado, mas se tem uma tentativa, uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz, certo? Então, são coisas diferentes. Não fala em tentativa para tudo, porque nem sempre o crime é tentado. Às vezes o crime foi por desistência voluntária. E aí é um dispositivo diferente da tentativa. Agora, mais para frente, eu vou explicar o que é um crime tentado. E aí eu já até li no artigo 14, certo? No artigo 14 fala tentado quando se inicia a execução. E aí tem agregado do lado, certo? Que especifica quando o crime é tentado. E se o crime não for tentado por isso, vai ser resistência voluntária e arrependimento eficaz. Então é importante vocês perceberem isso. Então a execução é realizar os atos diretamente ligados à consumação. Porque se eles não estiverem diretamente ligados à consumação, aqui a gente tem a preparação. E aí, quando a gente tem a consumação, quando o crime se completa, quando já não resta nenhum ato executório e o crime se consuma. Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, no crime de homicídio, a pessoa realiza todos os atos executórios. Tipo, tudo que ela pode fazer para executar o crime, o crime é executado, mas por alguma forma o crime não se consome. Então, aqui a gente tem o crime que parou na execução e não foi consumado. Porque, sei lá, a pessoa não morreu, o indivíduo deu vários tiros em outra pessoa, acabou as balas e a pessoa não morreu, foi socorrida. O crime não foi consumado, mas todos os atos executórios que a pessoa poderia ter feito, ela fez. Entendeu? Mas o crime não se consumou. E aí a gente tem aqui, recapitulando, né, as fases do crime. Então a gente tem cogitação, criminoso potencial pensa em cometer um crime. A preparação, o criminoso organiza meios para o crime. Então, como eu falei, prepara o local, furta, rouba alguma coisa para facilitar a consumação do crime de homicídio. Execução,
criminoso realiza atos já puníveis, né? É importante ressaltar isso, que o criminoso, quando ele começa a executar o crime, a execução do crime já é punível tentativa, certo? Quando essa execução começa, a gente já tem um criminoso realizando atos puníveis, porque aí a gente já tem o instituto da tentativa, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, que são todos puníveis, certo? E aí a gente tem a consumação, que é o crime completado e punível, certo? O crime se consumou, o crime ocorreu por completo. Todas as palavras que descrevem elementares estão presentes na consumação, certo? E aí a gente pode falar agora sobre o crime tentado. E aí a gente tem duas espécies de tentativa, mas primeiro eu vou explicar a tentativa como um todo, certo? Então a gente tem crime consumado. O agente realiza completamente a conduta prevista em lei. E já no crime tentado, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, ó, a parte mais importante da tentativa é o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente queria continuar e não pôde. Não é queria continuar, podia continuar e não quis. Ele queria continuar e não pôde. Então, essa vontade do agente de consumar, na tentativa a gente tem. Só que por outras razões, o crime não se consumou. Que outras razões seriam possíveis? Por exemplo, a pessoa vai roubar, e quando ela vai roubar, chega uma viatura policial e para o roubo, certo? O crime está tentado. Está tentado por quê? Se os policiais não tivessem chegado, eles continuariam roubando? Sim. Então, aqui a gente tem um crime tentado, entendeu? Porque por circunstâncias alheias à vontade da gente, os policiais chegaram e impediram que esse roubo se consuma. Impediram que o roubo esteja sob a posse dos criminosos, certo? Então, crime tentado é quando a gente quer continuar, só que não pôde. A gente não pôde. Não é que ele não quis, ele não pôde. Então, vocês vão perceber, hoje à tarde, Maria Lúcia vai explicar os dispositivos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que a gente vai entender por que é tão importante a gente ter certeza que o agente não pôde, não era vontade dele, ele não pôde. No crime tentado, óbvio, a gente tem uma pena diminuída, a gente leu aqui no artigo 14, certo? A diminuída de 1 a 2/3, parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, todo o crime é julgado como se fosse consumado, só que aí no final, nas causas de diminuição de pena, a gente tem a tentativa. E aí a tentativa diminui de 1 a 2/3, dependendo do que o juiz decidir, certo? Então, só para firmar isso para você entender. O crime foi completamente realizado conforme previsto na lei. Então, o que eu disse, todas as palavras do fato típico foram feitas, os elementares foram cumpridas, assim, uma por uma estão presentes quando a gente analisa aquele fato concreto. E aí a gente tem um crime consumado. Já no crime tentado, o crime não foi concluído devido a fatores fora do controle da gente. É que explica exatamente isso. Não estava no controle da gente não continuar com a ação. O agente queria continuar com o crime, mas por situação fora do controle dele, fora da vontade dele, circunstâncias alheias à vontade da gente, como diz a lei, esse crime não se consumou. E aí vamos com os dois tipos de tentativa, certo? A gente tem tentativa imperfeita e tentativa perfeita. Na tentativa imperfeita, o agente não conclui a execução por interferências externas. Tentativa perfeita, o agente realiza todos os atos executórios, mas o resultado não ocorre por fatores externos. Na tentativa imperfeita,
os atos executórios começaram. Mas eles não se concluem, entendeu? A execução ela não se conclui. Na tentativa imperfeita, a gente tem um agente que, por exemplo, começou a dar facadas, mas ele não conseguiu dar todas as facadas que eram possíveis por alguma interferência. Já na tentativa perfeita, o agente deu todas as facadas que ele podia, mas, por exemplo, alguém chegou e socorreu essa pessoa. Vocês entendem qual é a diferença da tentativa imperfeita para perfeita? Na perfeita, o agente ele fez tudo que ele podia para matar aquela pessoa. Deu tiro, deu facada, mas por alguma questão a pessoa sobreviveu. O agente queria que ela sobrevivesse? Não queria. Fez todos os atos executórios, ela não queria que a vítima sobrevivesse. Mas a vítima sobreviveu, sim. Por circunstâncias da vontade dele? Não. Então, aqui a gente tem uma tentativa perfeita, realizou todos os atos executórios. Agora, na tentativa imperfeita, ele não conseguiu nem realizar todos os atos executórios, entendeu? Então, vamos supor, eu tinha uma arma, eu tinha uma faca, eu só consegui usar a faca. Porque alguém chegou no meio da minha execução. Se houve uma interferência na execução, aqui a gente tem uma tentativa imperfeita. Se houve uma interferência na consumação, a gente tem uma tentativa perfeita. Que o agente já fez. Pense, tentativa imperfeita. O agente não fez tudo que era possível. Precisava ser um controle dele. Tentativa perfeita. O agente fez absolutamente tudo que ele tinha planejado, ele só não se consumou porque, por algumas circunstâncias, era a vontade dele. Em ambas, tem circunstâncias alheias à vontade dele. Mas em uma, foi mais precocemente do que na outra. O que acontece? Vocês lembram que a pena diminuída de 1 a 2 terços? Provavelmente, a pena de quem faz uma tentativa imperfeita vai ser de 2 terços, uma diminuição de 2 terços. E provavelmente quem realizou uma tentativa perfeita vai ser de 1 terço, certo? Porque quanto mais ferida a vítima ficou, provavelmente a diminuição vai ser menor, certo? Porque estava mais próximo à consumação. Como na tentativa perfeita, a única coisa que faltava era a consumação, muito provavelmente essa pena não vai ser tão diminuída assim, certo? Agora, na tentativa imperfeita, faltavam atos executórios para finalizar aquele crime. Então, como faltavam atos executórios para finalizar aquele crime, provavelmente vai ser uma pena um pouco mais branda, certo? Do que na tentativa perfeita. Existem outros tipos de tentativa, estes são apenas dois. Dois que a Luzia normalmente costuma explicar em sala, e são dois dispositivos em que o agente ele começa os atos executórios, porque na tentativa a gente precisa começar os atos executórios. Se os atos executórios não foram começados, como eu falei, é fase de preparação. Na fase de preparação, ela não é punível pelo crime que ocorreu, certo? O crime, eles nem vão tratar sobre o crime que a pessoa começou. Na tentativa perfeita, a gente aí sim tem todos os atos executórios feitos. Na tentativa imperfeita, a gente tem alguns atos executórios começados, mas na preparação, nenhum ato executório para o crime começou. Talvez atos executórios para a preparação do crime começaram. E aí os atos executórios de outros crimes devem ter começado para conseguir facilitar o crime, por exemplo, de homicídio, roubo, estupro, o que for, gente. O que for, vocês podem colocar no intercrimes e analisar cada caso. O que seria cogitação, o que seria preparação, o que seria execução, o que seria consumação. E aí a gente tem essa diminuição de pena por crimes que é entre essas duas margens de diminuição de pena, não é necessariamente vai ser de um terço ou 2 terços, pode ser entre essas frações. Então, tanto a tentativa imperfeita quanto a tentativa perfeita, vai ser um juiz que vai delimitar quanto que a pena vai ser diminuída.
mas vocês escrevem, a pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços. Pronto. É isso. E aí, no artigo 14, incisos 1 e 2, parágrafo único, Código Penal, diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, fixem isso. Circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente queria continuar e não pôde. Isso é o que vocês têm que sempre memorizar. O agente podia, ele podia continuar ele não podia continuar. Ele queria continuar e não pôde, certo? Então, circunstâncias alheias à vontade da gente. Vocês vão entender hoje à tarde. Como a gente queria continuar e podia continuar, só que ele não quis, ele não queria continuar e não pôde, e podia, e ele não quis continuar, aí a gente tem ou uma desistência voluntária ou um arrependimento posterior. Que aí vocês vão explicar, vocês vão entender esses dispositivos muito bem explicados pela Maria Lúcia. Então, aqui a gente tem, comparando tipos de tentativas criminais, interferência externa, execução iniciada mais interrompida, tentativa imperfeita. Tentativa perfeita, fatores externos impedem todos os atos realizados. Então, execução iniciada, tentativa perfeita. Execução completamente feita, entretanto, o crime não se consumou, tentativa perfeita. Pensem, perfeito é aquilo que já foi feito, que já está concretado, que já está redondinho, certo? Imperfeito é aquilo que ficou pela metade, certo? Então, execução. E aí, tipo, tudo em relação à execução, certo? Então, perfeito. Foi maravilhoso. Todos os atos executórios foram feitos. O que não foi maravilhoso foi a consumação, porque não se consumou. Óbvio que a gente não quer que se consume, né? São crimes, então a gente prefere que sejam tentados. Mas, quando a gente trata de tentativa imperfeita e perfeita, acho que é bom fazer esse raciocínio para entender qual é qual e como a gente entende eles. Então, aqui a gente tem as causas de exclusão da consumação, que aí a gente também tem a tentativa aqui, certo? Mas são institutos diferentes da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior. São 3 dispositivos diferentes, certo? Então, a Maria Lúcia vai explicar esses dispositivos hoje à tarde para vocês. E são dispositivos bem fáceis. Eu vou até ler os artigos aqui para vocês entenderem um pouco a diferença entre tentativa e esses dispositivos, certo? Então, artigo 5º, 15º do Código Penal. O agente que voluntariamente, não por circunstâncias alheias à sua vontade, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, vocês veem aqui que tem uma grande diferença com tentativa. Voluntariamente desiste de prosseguir, ou seja, ele podia continuar e não quis. Muito diferente da tentativa, que ele não podia continuar. Ele queria continuar. Então, vocês percebem que são dispositivos contrários. Que a gente tem arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Aqui a gente tem apenas uma diferença, vocês vão entender. Uma diferença entre quais foram as ações feitas. E aí vocês vão ver que se assemelha à tentativa imperfeita e perfeita, e aí vocês relacionam. Se ele voluntariamente queria, é mais parecido com tentativa imperfeita. Se ele não queria voluntariamente, é mais parecido com tentativa perfeita. Então, vocês vão perceber quando vocês aprenderem isso direitinho. Arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Aqui a gente já não fala de tentativa, certo? A gente fala de um crime que foi cometido sem violência ou grave ameaça. Então,
seria um crime, por exemplo, de furto, certo? Então, que a gente pode falar de uma tentativa, mas não entra nem em arrependimento posterior e nem em desistência voluntária, certo? Aqui a gente tem um arrependimento que é depois do crime já ter sido consumado. Aqui a gente não fala de execução, sim de consumação e os atos depois da consumação. Então, acredito que seja isso. Hoje a aula foi mais curta, mas porque a gente também tá não tentando passar muito na frente da matéria que a Luzia está passando, e por isso a gente já está finalizando por aqui hoje. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Podem mandar mensagem. Eu acredito que tenha ficado bem conciso, bem direto. Mas a gente está sempre revisando esses conteúdos. Eu pretendo trazer um pouco mais de atividade sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau.